Olá! Neste vídeo, iremos aprender um pouco mais sobre a inserção de blocos de pergunta e decisores nos artigos. Eles são muito utilizados para questionar o consumidor sobre qual caminho seguir no fluxo de atendimento, ou qual opção deseja dentre artigos diferentes. Ao pensar em fluxos, a forma mais fácil de construir no bot é desenhar este fluxo previamente. Para isso, você pode utilizar ferramentas de criação de fluxo na web ou até mesmo um editor de planilhas. Vamos a um exemplo. Meu bot fala sobre frutas e em um dado momento o meu consumidor pergunta sobre frutas cítricas. Ao invés de dar a resposta de forma textual, poderia fazer uma pergunta sobre qual fruta cítrica gostaria de ter mais informações. Para criar este fluxo, vou desenhar de forma simplificada utilizando um editor de planilhas. No começo do fluxo, meu bot irá comunicar que vende dois tipos de frutas cítricas, como laranja e limão. Após comunicar estas duas opções, o consumidor deverá escolher entre uma delas. Ao escolher laranja, o direciono para o meu website. Ao escolher limão, pergunto que tipo de limão deseja entre siciliano e Tahiti. A forma mais prática de construir esse fluxo é a seguinte. Em base de conhecimento, irei adicionar um artigo. Irei começar pelo fim do fluxo. Ao criar o artigo limão siciliano, vou colocar um texto explicando suas propriedades e curiosidades. Feito o artigo, basta salvar. O mesmo será feito para o artigo do limão Tahiti. Vou criar um novo artigo, inserir a informação desejada e salvar. Agora, irei criar um novo artigo que perguntará que tipo de limão o consumidor prefere. Ao criar o artigo, incluirei um bloco de pergunta, pois aqui faço um questionamento ao consumidor que exige uma decisão. Como essa decisão pode ter mais de uma resposta, devemos preencher o campo variável. Você entenderá em breve a importância do preenchimento desse dado. Na pergunta, insira a opção múltipla escolha, já que vou dar duas opções para o consumidor selecionar. Em uma das opções, escrevo limão Tahiti e na outra, limão siciliano. Agora que você já terminou de configurar a pergunta, devemos inserir o bloco de decisão. Como disponibilizamos duas opções, logo teremos duas decisões para criar. Para facilitar, de acordo com a decisão definida na pergunta, eu preencho o título na decisão. Assim, quando for necessário dar manutenção na base, fica muito mais fácil de compreender os fluxos criados. Na primeira decisão, vamos preencher limão Tahiti. Na opção variável, vamos procurar o valor preenchido no campo da pergunta para que faça referência. Logo, quando a variável limão for igual a limão Tahiti, clico no botão de mais e em conteúdo. Irei utilizar o bloco de artigo. Assim, consigo direcionar para o artigo do limão Tahiti que já foi criado. Lembre-se de inserir o bloco dentro do bloco de decisão, pois ele estará condicionado à condição desejada. Para a próxima, basta nomear a decisão com a opção limão siciliano, preencher com a mesma variável da pergunta e salvar no mais. Aqui, irei seguir a mesma lógica de inserção de bloco de direcionamento de artigo para o artigo de limão siciliano previamente criado. Neste caso, o cliente decide entre uma opção ou a outra. Você percebeu como fica mais fácil quando desenhamos o fluxo? Seguindo a lógica, crio o artigo da laranja. Ao criar o primeiro artigo deste fluxo que desenhamos, utilizamos novamente o bloco de pergunta para questionar o consumidor sobre qual fruta deseja saber. Assim, criamos duas decisões, uma para limão e a outra para laranja, seguindo os passos que aprendemos. Desta forma, é possível criar fluxos de direcionamento ou de perguntas ao seu consumidor. Neste caso, utilizei o bloco de direcionamento para o artigo, mas poderia ser um bloco de resposta, uma integração de API, uma pergunta com uma resposta em formato de texto, CPF, telefone, entre várias possibilidades. E aí, ficou ansioso para inserir novas formas de comunicação no seu bot? Lembre-se de praticar e até a próxima!